Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, agora na resenha com Magalhães no Nordeste. E especial, porque teremos nessa 37ª rodada uma partida que eu imaginava e também acredito que toda a torcida de Bahia e Fortaleza imaginavam que essa partida no final do Campeonato Brasileiro seria os dois disputando vaga na Libertadores, coisas maiores. Mas, infelizmente, os dois times decepcionaram. Acho até que um mais do que o outro por um critério de desorganização, que no caso para mim o Bahia foi mais desorganizado que o Fortaleza. O Fortaleza teve uma queda muito grande e está voltando a jogar bem. O jogo contra o Palmeiras, que fez uma partida muito mal, depois analisando algumas coisas, fiquei com uma outra impressão do jogo Palmeiras e Fortaleza. Mas a saída do Rogério Ceni do Fortaleza causou um estrago muito grande. Diferente do Bahia, que foi trocando de treinador, um ponto de vista aqui, o treinador de um jeito aqui, o treinador de outro ali, aí sai um com a característica, entra outro com outra característica, e nunca conseguiu acertar o sistema defensivo do Bahia. Então, para mim, nesse processo aí, o Bahia foi mais desorganizado do que o Fortaleza. E chegam nessa rodada decidindo a sua vida. Muito mais o Bahia do que o Fortaleza, porque o Fortaleza está ali com 3 pontos à frente do Bahia. Porém, se o Bahia ganhar, o Bahia iguala no número de pontos, mas passa o Fortaleza se eu não estiver enganado no número de vitórias. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para confirmar. Exatamente. Então, o canal Resenha com Magalhães no Nordeste vem falar especificamente desta final de campeonato para Bahia e Fortaleza. E por que eu coloco como final faltando ainda uma rodada? Porque se Fortaleza e Bahia deixar para decidir na última rodada, terão sérios problemas. Um pega o Santos brigando por vaga na Libertadores e o outro pega o Fluminense brigando pelo G4. E, no atual momento, melhores do que Bahia e Fortaleza. Essa é a verdade. Vai ganhar, aí é outros 500. Isso aí a gente vê quando entra em campo, porque a gente viu o líder perder para o Sport. Sport com a dedicação danada. Vimos o Goiás, que todo mundo já dava com rebaixado, com chances de permanecer na Série A. Além do mais, o Bahia tem esse problema do Goiás, que pode ganhar do Bragantino. Então é um jogo tenso. É um jogo tenso que talvez a gente nem tenha tanto futebol assim, justamente por causa da tensão que rola, que vai rolar nesse jogo. Mas a necessidade desesperadora do Bahia para ter um triunfo. Então a gente vai falar sobre esse jogo. Um pouquinho mais tático do que eu fiz no Resenha no Nordeste, quando eu falei da 37ª rodada, falando também de Ceará e de Sport. Então vamos para a vinheta e após vamos analisar esse jogo com alguns detalhes de Bahia e Fortaleza. Roda a vinheta. Vamos lá, galera. Bom, primeiro ponto. O Gilberto tem que jogar, o Gilberto tem que voltar ao Bahia. O Gilberto faz muita diferença. O Bahia fica mais enfraquecido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto.
O Bahia não vai poder jogar da maneira que jogou contra o Palmeiras. Porque o Bahia entrou no jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, jogo contra o Atlético Mineiro, com uma proteção defensiva muito grande, onde limitou um pouco o ataque do Bahia. Jogou bem o Bahia? Jogou. Mas por diversas vezes o Bahia estava fazendo uma linha com 5 lá atrás, deixando 3 no meio e uma força no ataque com 2. E nitidamente o Bahia jogou contra o Atlético Mineiro primeiramente com a função de não perder, o que é diferente agora. O Bahia entra com obrigação de ganhar. Então, não acredito que o Bahia vá com a mesma formação tática que foi para o jogo contra o Atlético Mineiro. Isso causa uma preocupação, principalmente defensiva. Tem aí alguns jogadores que podem voltar, mas o principal deles é o Gilberto, que o Gilberto consegue segurar a bola lá na frente para a bola não ficar batendo e voltando. O Gilberto se coloca bem, ele causa preocupação para o adversário, ele se movimenta bem, ele não é um centroavante estático. E precisa colocar uma preocupação no sistema defensivo do Fortaleza, que apesar de ter tomado 3 gols contra o Palmeiras, que daqui a pouco eu vou falar, mas é um sistema defensivo que se manteve ali meio termo. É só você pegar os gols. O Fortaleza sofreu 38 gols. O Bahia sofreu 59. O Bahia fez mais gols do que o Fortaleza fez. Em compensação, sofreu muito mais. O Bahia sempre foi muito mais exposto taticamente do que o Fortaleza. O Fortaleza, apesar de também estar com saldo negativo, e aumentou o saldo negativo para -4 justamente por causa desses 3 gols que sofreu contra o Palmeiras, porque senão estaria quase a mesma coisa. Gols sofridos com gols feitos, muito parecido. Já o Bahia não. O Bahia tem um saldo negativo de 17. Abaixo dele só estão os times que caíram: Curitiba e Botafogo, o Goiás, que tem um saldo negativo de 21, e o Vasco, que tem um saldo negativo de 20. Porque os outros não. É justamente por este motivo, por este saldo negativo da defesa, que o Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Porque para cima, o que mais se aproxima é o Sport, que tem -16. Então, se o Bahia está nessa situação, é também ou muito por causa do sistema defensivo que ninguém conseguiu consertar. Porque o ataque até fez gols. Fez mais gols que Atlético Goianiense, mais gols que Sport Recife, mais gols que Fortaleza, quase o mesmo número de gols do Corinthians. Ou seja, o ataque faz gols, mas precisa do Gilberto. Precisa do Gilberto. Tem o Zeca também, que parece que estava contundido. Tem o goleiro, que a gente não sabe se vai voltar ou não. Tem alguns jogadores para voltar. Este momento, meu amigo torcedor do Bahia, o Bahia tem que ir com o que tiver de melhor. E o jogador tem que fazer um sacrifício. Esse é aquele jogo do sacrifício, como se fosse o último jogo do ano. A gente sabe que não é. Mas a dificuldade que o Bahia vai ter para levar para o último jogo uma permanência ou não
é melhor tentar decidir agora. Porque 1 ponto para o Bahia talvez não seja suficiente, porque ele vai chegar a 39. Se ele dá a falta de sorte do Goiás ganhar, o Goiás também vai a 39. Não vai passar o Bahia, o Goiás não vai passar o Bahia justamente pelo saldo de gols. Só que na última rodada, o jogo do Goiás é mais fácil, porque o Goiás pega o Vasco. E o Bahia, acho que joga contra o Santos, se eu não estiver enganado. Então o empate pro Bahia é horroroso. Horroroso. Só não vai ser tão horroroso se o Goiás perder e o Vasco perder. Aí abre mais um pontinho em relação ao Vasco. Aí vai poder empatar. Talvez, porque aí empatando mais o empate na última rodada, mesmo que o Vasco ganhe o seu jogo contra o Goiás, ele não passa. Então, meu amigo torcedor do Bahia, eu tenho essa preocupação. Porque se o Bahia jogar da forma defensiva, como jogou contra o Atlético Mineiro, fez uma boa partida, mas foi mais reativo. O Atlético foi para cima, deu o espaço que o Bahia precisava. O Fortaleza não vai dar esse espaço que o Bahia precisa. Porque quem depende da vitória é o Bahia. Lógico, o Fortaleza também depende, ainda não está salvo. Mas se empatar, o Fortaleza vai a 42 pontos. A probabilidade do Fortaleza cair com 42 pontos é muito pequena. Muito pequena. Pode. Só que o empate é horroroso para o Bahia e ruim para o Fortaleza. Mas quem tem que ditar o ritmo do jogo, apesar de jogar fora de casa, tem que ser o Bahia. Porque senão o Fortaleza pode, daqui a pouco eu vou falar do Fortaleza, levar o jogo em banho-maria. Vai levando o jogo em banho-maria, o jogo vai passando, a pressão vai aumentando e o Bahia vai se desestabilizando que não está conseguindo ganhar. Aí já começa a pensar que o Vasco pode ganhar na próxima rodada, o Goiás pode... Ou seja, então quem tem que ditar o ritmo é o Bahia. As voltas serão muito importantes e a gente espera que volte, principalmente do Gilberto, pro lado ofensivo, é muito bom. É muito bom. Porque o Fortaleza tem um sistema defensivo ali, com Paulão, que é back-back. O sistema defensivo do Fortaleza dá uma proteção boa aos zagueiros. Tem jogadores ali com muita força física, até no banco de reservas. O banco de reserva do Fortaleza, na minha visão, tem uma qualidade a mais de opções. Eu não estou falando nem técnicas, mas de opções de você mudar um pouquinho o panorama do jogo com força física. Tem volante, tem o lateral. Então, no primeiro turno, o Bahia ganhou em casa de 2-1. Era um outro momento. Era uma outra tensão. Outra situação. Então, a minha preocupação com o Bahia é que se ele for com o mesmo esquema, com a mesma maneira que eu fui contra o Atlético Mineiro, pode fazer um grande jogo. Só que o Fortaleza não dá o espaço que o Atlético Mineiro dá. O Bahia vai ter que se expor um pouco mais. E com esse esquema, de muitas das vezes fazendo uma linha de 5 lá atrás, eu não sei se é a melhor saída para o Bahia. Sinceramente, eu não vejo. Principalmente com a necessidade de ganhar. Sistema defensivo para o sistema defensivo, o do Fortaleza é melhor. Se o do Fortaleza é melhor e dá menos espaço, e pelo que eu imagino, o Fortaleza vai subir na boa
porque a necessidade de vitória, de triunfo é do Bahia, melhor dizendo, impreterivelmente o Bahia vai ter que dar espaço, vai ter que arriscar. Arriscando vai dar espaço. Aí é que mora o perigo pro Bahia. Porque na minha visão tática e técnica, o sistema ofensivo do Fortaleza também é melhor. Também é melhor. Quando eu digo melhor, eu não estou dizendo só de peças individualmente um jogador contra o outro. Ah, o Wellington contra o Gilberto. Se eu for botar assim, eu prefiro o Gilberto. Mas se você pegar alguns outros jogadores, tipo o Romarinho, o Bahia não tem um jogador igual o Romarinho. O Romarinho tanto faz o meio quanto faz o lado. O Fortaleza tem o Osvaldo, que muitas vezes entra jogando, mas vem do banco e pode mudar o jogo. O Fortaleza tem opções na frente que pode incomodar muito mais pelo repertório do que o do Bahia. Então vamos lá. Se o Fortaleza, na minha visão, tá? Tô dando o meu ponto. Se o Fortaleza tem um ataque que pode incomodar mais o sistema defensivo do Bahia, o Bahia fica numa sinuca de bico. Se jogar do jeito que jogou contra o Atlético Mineiro, na mesma formação, tática pelo menos, não estou falando nem individual, tática, ele vai se defender bem. Mas vai atacar menos porque vai depender do espaço que o Fortaleza dê. E o Fortaleza não dá o espaço que o Atlético Mineiro dá, porque o esquema é diferente. Talvez se fosse o esquema com o Rogério Ceni, o Fortaleza daria o mesmo espaço. Mas não é o esquema do Rogério Ceni, já mudou. É um esquema um pouco mais conservador. Então, taticamente, é muito mais fácil e muito mais cômodo para o Fortaleza armar o seu time do que o Bahia, que vai jogar fora de casa e precisa fazer gols. Então, o treinador do Bahia vai ter que analisar muito bem. Muito bem. O Fortaleza não vai mudar muito as suas peças. Ele pode mudar se o Osvaldo vai iniciar jogando, se não vai iniciar jogando. Mas no restante, é mais ou menos o mesmo time. Ah, Magalhães, mas o Fortaleza vem aí com astral baixo pelo resultado contra o Palmeiras. Amigo, torcedor do Bahia e do Fortaleza, eu dei uma analisada no jogo, depois fiquei pensando. Fiquei com a nítida impressão depois que a cabeça do Fortaleza não estava no jogo do Palmeiras. O jogo pro Fortaleza já era contra o Bahia. O Fortaleza já entrou no jogo contra o Palmeiras já pensando no Bahia. Completamente desconcentrado. Concentrou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, eles já entraram pensando no Bahia. O Fortaleza já entrou pensando no Bahia. Esse é o jogo pro Fortaleza. Talvez até na pontuação, lá, esse jogo contra o Palmeiras, não, esse jogo contra o Palmeiras a gente não marca. Esse é aquele que a gente não pode contar com 3 pontos, talvez com 1. E o foco, o Bahia, isso desconcentra. Você entrar para um jogo já pensando no outro, isso desconcentra. E eu fiquei com essa sensação que o foco do Fortaleza é o Bahia. Sempre foi. Antes do jogo contra o Palmeiras, o foco... Quando o Fortaleza acabou o último jogo, antes do Palmeiras, não pensou no jogo do Palmeiras. O pensamento já de todo mundo já é na armação do time contra o Bahia. O Fortaleza fez uma partida muito ruim, muito fraca, muito abaixo. Muito estranho. Talvez seja justamente isso. O foco do Bahia. E diante de números e de fatos, fica complicado. O time do Fortaleza é mais homogêneo. Tem uma campanha boa? Não. Ficou com saldo negativo? Ficou, até por causa dos 3 gols que tomou contra o Palmeiras. Mas é um time bem homogêneo, que se não toma esses gols
contra o Palmeiras, 3, que eu vou até tirar um pouco, o Fortaleza teria 34 gols feitos e 35 tomados. Pouco. Porque vamos lá. Se você pegar o Ceará fez 50 gols, mas tomou 50. Tomou muito mais gols do que o Fortaleza. É por isso que eu estou falando que eu tenho uma preocupação com o esquema que o Bahia vai entrar. Porque o Fortaleza é mais homogêneo. Mas ganhamos no primeiro turno, tá? Estamos em 2020, acho que foi 2 empates para um lado, 2 empates para o outro. Não, foi 2 vitórias para um lado, 2 vitórias para o outro. Ou, no caso do Bahia, 2 triunfos para o Bahia, 2 vitórias para o Fortaleza e 2 empates. Tá empatado. Mas o momento é de uma atenção maior do Bahia. Aí você pega o Bragantino, um time super ofensivo, tomou 40 gols. O Corinthians tomou 44. O Santos, 48. Vamos ver da parte de cima da tabela. Da parte de cima da tabela, quem tomou menos gols do que o Fortaleza foi Internacional. O São Paulo tomou o mesmo número de gols. Palmeiras e Atlético Paranaense. Dos 10 primeiros, apenas 4 tomaram menos gols do que o Fortaleza. E olha que esse jogo contra o Palmeiras eu vou colocar à parte. Porque foi Internacional, tomou 33. O São Paulo tomou 38, exatamente igual. O Palmeiras, 32. E o Atlético Paranaense, 35. Os outros 6 tomaram mais gols do que o Fortaleza. Óbvio, fizeram muitos mais gols. Óbvio, fizeram muito mais gols. Mas eu tô pegando aqui, meu amigo torcedor, porque a necessidade do Bahia é de fazer gol. E ele vai ter que se expor muito mais do que se expôs contra o Atlético Mineiro, porque o Bahia tem a necessidade do triunfo. Então, na parte ofensiva, o Bahia vai bem e vai melhor com o Gilberto. Tem que explorar muito bem a posse de bola. Ou vai dar a bola para o Fortaleza. Se o Bahia der a bola para o Fortaleza, não vai ter jogo. O Fortaleza vai fazer passar o tempo e vai fazer o Bahia cansar. O Bahia não pode cansar. Então o Bahia tem que ficar com a bola. Com a necessidade de fazer o jogo correr e fazer o gol mais rápido. Então tem que usar muito o pivô do Gilberto. Tentar jogada individual. O Rodriguinho fazia a partida que fez contra o Atlético Mineiro. Só que o Rodriguinho teve espaço. O Atlético Mineiro deu espaço. Mas, na minha visão, o Bahia tem que ter a posse de bola. Aí eu tenho a outra preocupação. Magalhães, do jeito que tu tá falando, o Fortaleza é favorito. Mais ou menos. Mas é bem por aí. Por causa da pressão que o Bahia tem, por causa da forma que o Bahia tem que jogar, que vai ser diferente da maneira que jogou contra o Atlético Mineiro, porque senão não ganha. O jogo vai terminar empate. O Bahia tem que ser mais ousado. E toda vez que o Bahia foi ousado, ele tomou gol. E lembrando que o próximo jogo é complicadíssimo para o Bahia, apesar de ser em casa. Para mim, para o Bahia conseguir vencer esse jogo, o Bahia tem que plantar 2 volantes para proteção da zaga, subindo pouco. Quem for, Ronaldo e Gregory, quem for ali, subindo pouco, protegendo mais e principalmente liberando os laterais. E os volantes com a função de cobrir, não com a função de atacar, com a função de cobrir e deixando os laterais subirem, sufocarem mais um pouco à frente. E deixar o Rodriguinho solto. Por isso que para mim os volantes do Bahia tem que ficar presos.
parado, preso na marcação, para deixar o Rodriguinho ou quem jogar no meio mais solto. E não ficar estático. Porque se ficar estático vai facilitar para o sistema defensivo do Fortaleza. Mas não tem jeito, meu amigo torcedor do Bahia. O Bahia tem que arriscar. Tem que arriscar. E o sistema ofensivo do Bahia fez mais gols do que o sistema ofensivo do Fortaleza. Beleza? Eu não estou entrando em contradição. O que eu estou dizendo é que as peças do Fortaleza para o ataque, neste momento, dão mais opções de alteração no ataque do que o do Bahia. E tem uma grande diferença ali no ataque, é o Gilberto, que para mim o Gilberto é bem mais jogador que o Wellington Paulista. Então, o Bahia para ganhar vai ter que proteger ali a zaga, mas liberar os laterais e, principalmente, usar muito o Gilberto jogando como pivô. Mas tem que usar. Se o Bahia não usar, não vai ganhar. Se jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, vai ter mais dificuldade. Vai ficar mais protegido, mas vai ter mais dificuldade. E não adianta tentar inventar agora jogar com 3 zagueiros. Pode dar certo, mas também pode desandar. É um jogo complicadíssimo, tática e tecnicamente, para o Bahia. É um pouco desfavorável. Mas na vontade, o Bahia pode se dar bem. Na vontade pode se dar bem. Os times são muito parelhos. Mas a composição tática dos dois e os momentos não é favorável ao Bahia. Isso não quer dizer que não vai ganhar. Mas para ganhar, vai ter que ser ousado. Já pelo lado do Fortaleza, o jogo é mais confortável. É em casa. O Fortaleza, como eu disse, tem um sistema defensivo mais fortalecido do que o do Bahia. E tem um ataque que tem mais opções para mexer do que o do Bahia. Eu não estou falando que o time do Fortaleza é mais forte. Eu acho os dois times muito parelhos. Mas neste momento, tendo o Bahia com a necessidade de ganhar desesperadamente, o Fortaleza não tem essa necessidade de ganhar desesperadamente. Porque o empate é ruim para o Fortaleza, mas é horroroso para o Bahia. É horroroso para o Bahia. E dependendo dos resultados, esse empate vai salvar o Fortaleza, mas não vai salvar o Bahia. Então, o jogo é menos difícil para o Fortaleza do que para o Bahia. Até por uma composição tática, que o Fortaleza não vai precisar mudar no seu estilo tático. O Bahia vai ter que mudar a sua forma de jogar do que jogou contra o Atlético Mineiro para jogar contra o Fortaleza. O Fortaleza não vai precisar mudar. Aquele jogo contra o Palmeiras, esquece, que para mim, na verdade, o Fortaleza estava focado já no Bahia. Se vai ter o Oswaldo iniciando, se não vai ter, Romarinho, o Wellington Paulista, o meio de campo ali, girando, marcação. O Fortaleza, o que tem que fazer? O que vinha fazendo nos jogos antes do jogo do Palmeiras. O David se mexendo muito em infiltração. Outro problema para o sistema defensivo do Bahia é o David. O David vem em uma fase muito boa. Ele se coloca muito bem. Além dele se colocando muito bem, ele está entrando entre os zagueiros e tem mais velocidade que os zagueiros. Então é outro problema para o esquema do Bahia, é o David. Que aí você pega David com velocidade, o Romarinho com velocidade, o Oswaldo com velocidade. É complicado. É complicado. É por isso que eu estou muito preocupado da forma como o Bahia vai entrar, principalmente defensivamente. Que se proteger, ele vai descobrir o ataque. Se ele cobrir o ataque, ele desprotege a defesa. Então por isso que eu estou preocupado com o Bahia em relação a isso. E o Fortaleza, como eu falei, é mais confortável. O Fortaleza não tem que fazer nada de diferente do que fez nos últimos jogos. Tirando contra o Palmeiras. Nada de diferente.
Além do mais, o Fortaleza vai ter o espaço para o seu jogador de velocidade, porque o Bahia necessita se arriscar e vai dar esse espaço. Não tem jeito. É pro Fortaleza jogar no contra-ataque? Não. É pro Fortaleza irritar o Bahia. Como? Segura a bola. Quebra o jogo. Se o Fortaleza quebrar o jogo, começar a quebrar o jogo, o tempo vai passar. Vai aumentar a ansiedade do Bahia em ter que fazer o gol. Isso, inevitavelmente, vai fazer o time dar uma desconcentrada. E essas viradas de bola que o Paulão faz bem, do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, vai ser fundamental para pegar o jogador de rápido do Fortaleza nas costas dos laterais do Bahia. É o que o Fortaleza já faz. O que o time do Fortaleza já estava acostumado desde a época do Rogério Ceni, ficar com a bola também, o que não era muito comum no Bahia. Que agora tem que fazer isso. Então a coisa é mais confortável pro Fortaleza. Eu sei que a torcida do Bahia vai falar, pô, tu tá torcendo pro Fortaleza. Não, não tô torcendo pro Fortaleza. Aqui eu não tô torcendo pra ninguém. Eu tô fazendo análise tática. E taticamente o jogo é mais confortável pro Fortaleza. Porque o Fortaleza tem que mudar menos, ele tem que mexer menos. Além de estar jogando em casa, a necessidade desesperada do Bahia. Então o Bahia tem que mudar o jeito de jogar do que jogou contra o Atlético Mineiro para jogar contra o Fortaleza, com a necessidade de fazer gols e ganhar o jogo. O Fortaleza não precisa mexer tanto. Ou não mexer nada. Só jogar igual estava jogando os últimos jogos. Então, meu amigo torcedor de Bahia e Fortaleza, para finalizar, eu vejo um jogo muito parelho. Mas no tabuleiro, onde nesse momento o conjunto, a vontade, a dedicação e a forma de propor e jogar vai fazer muita diferença para mim, essa forma de jogar do Fortaleza está mais concretizada, está mais na mente dos jogadores. E o Fortaleza vai ter que mudar menos do que o Bahia. O Bahia vai ter que mudar muito para conseguir o seu triunfo. Se eu tivesse que ficar preocupado, eu ficaria mais preocupado com o Bahia. Que ele vai ter... Pode ganhar o jogo? Pode. Lógico que pode. Mas o Bahia vai ter que se superar mais nas suas deficiências e nas suas mudanças do que o Fortaleza. Jogo bom. Não tem favorito. Mas como eu disse, o Fortaleza, em alguns pontos, tem essas vantagens. Tá na frente, na tabela, joga em casa, tem um time mais homogêneo, defesa, meio e ataque, não vai precisar mudar esquema, diferente do Bahia. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço e até o jogão. E se eu não conseguir fazer o vídeo logo após o jogo, no domingo tem o vídeo aqui no canal. Porque este jogo eu vou ter que fazer o vídeo de qualquer maneira, nem que seja na segunda-feira. Eu vou fazer o vídeo. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!